E hoje a gente chegou num divisor de águas porque a gente vai falar sobre integração. Como que a gente faz para integrar os arcanos maiores e aquelas 22 cartas que a gente já conhece muito bem com as 56 novas cartas, as 56 novas energias que a gente aprendeu até aqui. Eu sei que você pode estar pensando, nossa, que medo, quanta carta que eu tenho na minha frente, e isso pode estar te bloqueando. Então eu te convido a não se preocupar com isso agora, porque na verdade, assim como aconteceu com os arcanos maiores, é só mesmo insistindo e trabalhando em cima de cada uma das cartas que você vai integrar esse conhecimento. Claro que a gente tem a grande dica de ouro, que é pegar cada uma das cartas e conectar elas com algum evento da sua própria vida. Então, da mesma forma que a gente faz com os arcanos maiores, de olhar para cada um daqueles 22 arquétipos e conectar com momentos da nossa vida, a gente também pode fazer isso com 56 cartas, sim. Por mais que elas sejam energias mais rápidas, mais leves, a gente pode entender que conectando elas com o momento da nossa vida fica muito mais fácil da gente aprender, da gente decorar, no sentido de par cœur, pelo coração, do cœur, do coração, como que aquelas cartas trazem significado para a nossa vida e, claro, para quando a gente estiver fazendo uma leitura. Só que o assunto da aula de hoje vai um pouquinho mais além. Eu vou te mostrar duas maneiras diferentes que você pode integrar os arcanos maiores e os arcanos menores nos seus jogos. E aqui não tem certo e errado. A integração dos arcanos maiores e dos arcanos menores do tarô é essencial para uma leitura completa e significativa. Cada um desses dois grupos desempenha um papel importante e complementar no entendimento das mensagens e nas orientações que são oferecidas para a gente pelas cartas. Só que depois da gente passar um bom tempo usando só os 22 arcanos maiores, é normal que a gente tenha medo ou receio de integrar mais 56 cartas nas nossas leituras. Assim como aconteceu com os arcanos maiores, vai levar tempo, sim, para você integrar o conhecimento de todas essas novas cartas que aprendeu de forma natural. E isso vai requerer, sim, esforço e dedicação. Por isso, o primeiro conselho aqui, insista. Lembre-se que você pode voltar a cada uma dessas aulas e rever os ensinamentos que eu trouxe para você por aqui. E agora eu vou te explicar qual é a diferença entre o método americano e o método europeu de tiragem. No método europeu, os arcanos maiores e menores são separados no momento da tiragem. Para cada arcano maior que você tirar, ele terá uma carta de arcano menor conectada. Isso significa que o arcano maior vai trazer a informação principal do jogo e o arcano menor vai ser uma informação de apoio ou um suporte à sua leitura. Muitos tarólogos começam a integrar os arcanos menores dessa forma por sentirem mais facilidade na leitura. E eu recomendo que você comece testando desse jeito. Vou te mostrar aqui uma imagem de um jogo para você entender o que significa esse método europeu. Na parte de cima a gente tem os arcanos maiores, claro, sempre com as casas definidas, os assuntos que a gente está trazendo, e na parte de baixo um arcano menor que está trazendo mais uma informação para aquela mesma casa que está na parte de cima. Então é muito mais fácil você fazer a leitura dessa forma porque você vai estar separando os baralhos, você já sabe fazer uma leitura dos arcanos maiores e você só está incluindo uma informação adicional quando coloca os arcanos menores acima de cada arcano maior. Quando a gente faz uma leitura no método americano, a gente embaralha arcanos maiores e menores juntos no momento da tiragem. Quando a gente faz isso, claro que a gente tem um volume muito grande de cartas nas mãos. Ou seja, o que a gente precisa fazer é olhar, quando a gente virar as cartas, o que aparece primeiro. Quantos arcanos maiores, que são as forças arquetípicas mais fortes, aparecem no jogo e quantos arcanos menores, ações mais rápidas, aparecem também. Isso, por si só, já traz uma série de informações para a leitura. O segundo ponto que a gente pode olhar são os naipes preponderantes. E aí você vai ver, tem muita carta de um determinado naipe, não tem um outro naipe específico. E aí a gente vai poder também fazer uma leitura trazendo a informação que a gente já tem de cada um dos 4 elementos. Outro ponto bacana, quando a gente está usando o baralho completo, é olhar para onde as cartas estão olhando. Eu adoro fazer essa leitura linear. Tem alguma carta olhando para fora do jogo, olhando para fora da mesa, inclusive a gente pode ter essa leitura. Tem alguma carta olhando para outra carta, né? Quando duas cartas estão de frente uma para outra. A gente tem um imperador, né, que está olhando para o lado. A gente tem um hierofante que está olhando para frente. Tudo isso são leituras que a gente pode trazer ali sim. Então é como se a gente abrisse esse leque, né? Essas cartas de arcanos maiores e de arcanos menores e olhasse para onde cada personagem está olhando ali, como se a gente estivesse realmente construindo um novo quadro, uma obra de arte ali com as cartas para fazer uma leitura mais aprofundada. E nesse ponto eu te convido a confiar na sua intuição. O que você está vendo é verdadeiramente o que você tem que ver e o que você tem que compartilhar, seja se for um jogo para você, seja se for um jogo para algum consulente ou cliente.
Além disso, é importante prestar atenção às conexões simbólicas entre as cartas dos dois grupos. Por exemplo, se um arcano maior indica uma fase de transição ou crescimento, e os arcanos menores trazem detalhes sobre aspectos práticos ou desafios desse processo, você já tem aí uma maneira de conectar essas cartas. O fundamental aqui é não ter medo de interpretar o que você vê e praticar sempre. Pode ter certeza que depois que você integrar os arcanos menores nas suas leituras, você não vai mais desejar fazer leituras apenas com os arcanos maiores. Aqui nesse jogo você vê como a gente embaralhou todas as cartas e colocou, claro, arcanos maiores e menores juntos num jogo. Nesse jogo, por exemplo, a gente vê que a força mais forte está acontecendo no presente, justamente porque ali apareceu um arcano maior. A gente também pode dizer que é um jogo que fala sobretudo sobre sentimentos e emoções, já que os dois arcanos menores que saíram são do naipe de copas. Vale lembrar que não existe certo nem errado na escolha dos métodos, mas sim o método com o qual você mais se identifica. E você pode, inclusive, ficar revezando entre eles. Mas o que eu indico aqui, depois dessa aula, é testar os dois e começar a praticar. Embora haja diferenças entre o método europeu e o método americano de leitura, é importante destacar que ambas as leituras têm o seu valor e a sua eficácia. Cada método oferece uma perspectiva única e pode se adequar melhor a diferentes leitores de tarô e situações específicas. A escolha entre o método europeu e o método americano de tiragem do tarô depende da preferência pessoal do tarólogo, da taróloga sua e das necessidades do consulente. O importante aqui é encontrar um método qual você se sinta confortável e que permita uma leitura significativa e esclarecedora. Vamos lá?